Fala, pessoal, abraçar a todos aí que estão ligados aí no Bate-Papo com Gustavo Chaves, esse projeto que eu posso dizer assim, um projeto ousado, que através de, como eu posso dizer aqui, de uma decepção, veio a ideia da gente lançar o podcast, né? E hoje tenho o prazer de estar com vocês aqui, os que me acompanham. Quem já sabe, trabalhei em alguns veículos de comunicação aqui do estado da Paraíba, dentre eles 3 emissoras de TV, Correio, a antiga Manaíra, hoje o Norte, e a Arapuã, como também em rádios no Brejo, aqui na capital. E hoje trazendo essa baraúna, delegado desde os 23 anos de idade, tem 21 anos de polícia, vários casos de repercussão que já acompanhei com ele, delegado Bruno Vitor, Bruno Germano, BG, BV, assim, o que o pessoal da imprensa conhece, sempre solícito a imprensa, nunca se dispôs com a gente, e hoje eu tenho a satisfação de estrear com ele, aqui, delegado Bruno Vitor. Conta pra gente, doutor Bruno. É uma honra, Gustavo, é uma honra sincera mesmo estar aqui abrindo esse seu podcast, né? Essa sua ideia inovadora, como sempre, um repórter de inovação, então trazendo para os nossos visualizadores, ouvintes e seguidores mais informações e um pouco da nossa história de carreira de delegado de polícia, vários casos importantes de repercussão. Então, minha carreira começou na cidade de Campina Grande, onde eu sou natural, e lá a gente passou pelo interior, passou... Como surgiu, eu gosto de cortar, como surgiu a ideia? Você é delegado. Eu soube que o senhor era modelo em Campina. Foi, na verdade, quando eu entrei para direito, eu sempre quis fazer concurso, a minha meta era concurso. Então eu sempre gostava de profissões mais dinâmicas, então ou promotoria ou, na verdade, em segundo plano, é um cargo de delegado. Então comecei a fazer os concursos e as oportunidades que foram surgindo, eu fui me inscrevendo, estudando e fui... Foi o primeiro concurso? Foi um dos primeiros que eu fiz. Eu já vinha fazendo concurso, passei para o TRE também, do Rio Grande do Norte, passei para a Polícia Civil do Ceará. Como agente? Como delegado também, mas antes já tinha passado para cá e estava fazendo as etapas, né, as etapas do concurso, que é um concurso um pouco longo, né, perdurou aproximadamente quase um ano de etapas, né, academia de polícia, etapa física, psicotécnico, e aí a gente foi e entrei no cargo de delegado, e quando entrei, na verdade, é a profissão bem dinâmica, aquelas ações investigativas, o feeling da investigação, de você ir montando o quebra-cabeça, né, puxar o fio da meada e conseguir desvendar a autoria de um crime. Então tudo isso foi me apaixonando, e aí eu decidi que era o canto certo de ficar. Ô Bruno, 21 anos de polícia, a gente pode falar 2 décadas, né, aí um decano na Polícia Civil. Hoje a gente percebe que a diferença é enorme até do modus operandi dos homicídios que há 20 anos atrás se cometiam e hoje, né? Às vezes eu falo e comento que hoje não se tem pena de gastar munição. Quando você vai para uma cena de crime hoje, antigamente um homicídio em execução era no máximo 3, 4 tiros, viu que o cara morreu, ia embora, os caras percebiam. Hoje não, os caras 50, 60, 70 disparos. Eu já cheguei aí em ocorrência, o senhor já deve ter chegado com 100 disparos de arma de fogo numa vítima. O senhor percebeu essa crescente nesses 20 anos da forma, do modus operandi que até a criminalidade, como também matadores de aluguel, vem praticando esses crimes? Isso, exatamente. A gente percebe paulatinamente o crime ele vai cada vez mais se organizando e se modernizando e, claro, captando o maior número de ferramentas para executar aquele crime, aquele homicídio ou aquele roubo. Então, ultimamente a gente percebe que a criminalidade está cada vez mais armada, né, bem armada e também muito municiada. A gente vê também, de acordo com as apreensões de armas, estudos analíticos, que muitas dessas armas
vem do Paraguai, da fronteira do Paraguai, e invade o Brasil. São armas clandestinas, muitas vezes, principalmente as de grosso calibre, são armas de fabricação falsa, ou seja, tem uma plataforma falsa, então são fabricadas pelo próprio crime organizado. Esses dias apareceu nas mídias, né? Foi veiculado aí uma fábrica super organizada do crime organizado, fuzil, plataforma R15, etc. Os caras estão, como se modernizando, e o dinheiro que é investido em cima disso, eles estão investindo muito, pesado. Exatamente. Para você ver, eles tinham a capacidade aí de fazer até 5.000 fuzis por mês. Então é realmente uma indústria do armamento bélico para fomentar o crime, para cada vez mais armar o crime e esses criminosos guerrearem contra as forças de segurança. O senhor já chegou a ser ameaçado por criminosos? Não, nunca fui ameaçado. Nunca fui ameaçado, tenho 22 anos de carreira. E, na verdade, eu já fui ameaçado, salvo engano, uma vez. Foi até no interior. A gente fez uma prisão e teve uma troca de... Houve um confronto e um deles foi alvejado, mas não chegou a óbito. E aí a família do bandido perpetrou algumas ameaças, de ouvir dizer, mas nada de concreto. Não se vingou, né? Graças a Deus. Doutor Bruno, nesses 21 anos de Polícia Civil, vou fazer uma pergunta aqui. Eu sei que casos, inclusive, eu já acompanhei com o senhor, inclusive o último caso aí que chocou, a gente vai falar sobre isso, sobre o pequeno que foi brutalmente assassinado pelo seu pai. Mas aqui eu vou perguntar ao senhor, qual foi a cena de crime? Vamos puxar, depois a gente vai para aquele lado das crianças, o que aconteceu, o que toca, o que lhe emociona em locais de crime, que eu já vi o senhor muitas vezes até que fica aperreado, mas não pode transparecer isso para a família, para ninguém. Fica triste porque é pai também. Mas qual foi a cena de crime que o senhor chegou e disse, meu amigo, o que aconteceu aqui, que o senhor parou e às vezes pensa até que está num sonho? Conta pra gente. Na verdade, foi uma cena bem triste, que foi um episódio que ocorreu aqui em João Pessoa, que foi um suicídio. A mãe, jovem, de aproximadamente 25 anos de idade, com depressão, pegou a criança, sua filha, de 5 anos de idade, eu acho, na época, salvo engano, 5 anos, de colo ainda, eu acho que ainda mais. Foi talvez do prédio aqui? Que subiu acho que é o 35º andar, Meu lá, Deus. 37º, e afastou a cadeira, que tem uma cadeira lá de segurança, já tinha o proprietário lá já tinha colocado uma cerca de ferro, já tinha botado uma cerca de eletricidade, mas mesmo assim ela ainda conseguiu puxar o banco pesado de madeira, e como a gente conseguiu as imagens, né, das câmeras lá, e como se nada tivesse acontecendo, ela troca de sandália, porque ela estava com um saltozinho, botou uma sandáliazinha menor, subiu na cadeira, arrodeou pela cerca, talvez tenha levado algum choque, mas não se percebeu. Tinha ainda uma rede de segurança, ela subiu na rede, quando um senhor percebeu, correu, tentou segurar ela pela grade, ela pulou, ele segurou a menina ainda, a criança, mas não conseguiu e caiu. Então, lá embaixo, ela caiu numa grama, mas pela força do peso, ela afundou muito, né? Ela afundou mais ou menos quase 1 metro no chão, junto com a criança. Então, foi uma cena bem triste, bem lamentável, por conta da depressão grave que ela sofria e estava tendo alguns entreveros com o ex-marido. Que depressão não é brincadeira. Tem gente que ainda acha que é frescura, que é isso, mas não é. Eu acompanhei esse caso também, doutor Bruno. Agora, fora esse da jovem, algum local que o senhor chegou assim, que deu assim, isso é cena de guerra? Algum local, algum homicídio que o senhor disse, rapaz, eu tô perguntando, o que é que aconteceu aqui?
Vem algo na sua mente? Rapaz, veio uma situação de um crime que até ocorreu no ano passado. Foi quando justamente começou a se executar com requintes de mais crueldade, e o jovem que foi vítima de disparo de arma de fogo, ele sofreu aproximadamente, como você falou, em torno de 50 a 60 disparos de arma de fogo. Eu me lembro que o próprio perito, como eram muitos orifícios de entrada e saída, ele teve que analisar o corpo mais de uma vez, detalhadamente, fazer 2 ou 3 recontagens para confirmar com certeza a quantidade de disparos, de orifícios que tinham no corpo daquele jovem. Onde foi esse homicídio, Bruno? Foi na região ali do Vale das Palmeiras. No Bela Vista, ali, na Bela região Vista, do Cristo. ali. Quando acontece lá, tem uma história que se fala que tem um jovem franciscano de lá que matava o pessoal e botava para os porcos comerem, nessa essa história aí. Exatamente. Inclusive, as informações é que o apelido do porco era mutante. Ele já estava tão grande, de tanto tamanho dessa De mesa, comer cadáver. tanto de comer cadáver na pocilga lá. Outro caso curioso lá também era O do questão coveiro. do coveiro. O coveiro matava e enterrava. Tá preso ainda? Tá preso. Ele pegou aproximadamente 72 anos. Ele é envolvido no caso da morte daquele jovem desaparecido que é filho de uma mulher. Esqueci o nome dela, rapaz. É Gabriel, ele que tá desaparecido até hoje. Era, exatamente. Aquele então, caso até hoje lá, Gabriel tá desaparecido. Tá. Possivelmente ele tudo indica pelas perícias e a perícia feita com os cães farejadores, que detectaram que Gabriel teve naquele cemitério, passou por ali dias antes, ou alguns dias antes, que ele esteja esquartejado e, infelizmente, seus restos mortais foram distribuídos ali por algumas covas, ou algumas covas rasas. Ele foi preso nessa situação também do caso Gabriel, não? Ele foi preso, justamente. Ele era a liderança, né? Ele era a liderança ali do Jardim Itabaiana, e ele tinha já toda a organização criminosa dele, liderada por ele naquele local, já tinha um modus operandi, né? Então tinha já o Beco da Tortura, que era uma casa abandonada que eles usavam justamente para levar as suas vítimas, para torturar, abrir celular, verificar mensagens. De lá, já proximamente ao muro do cemitério, já tinha uma pequena abertura que dava acesso, o muro quebrado, dava acesso já ao interior do cemitério. E lá ele já tinha profundo conhecimento, porque ele era criança e o pai dele era coveiro já há muitos anos. Então ele ajudava o pai desde criança no cemitério, ajudando no serviço de coveiro. Ele matava e enterrava. Então ele já sabia de tudo ali, onde tinha uma sepultura vazia, onde tinham tirado os ossos. Geralmente tem também sepulturas abandonadas, famílias que acabam com, assim, hoje eu vi um corte que diz que em 2125 não vão existir só lembranças, né, daquilo que a gente fez por aqui. Então existem, na minha cidade também tem muita sepultura que o pessoal foi morrendo e não teve mais, não continua a família e fica lá, e eu não sei nem qual é o procedimento que eles tomam. Inclusive eu tive com o senhor lá na época das buscas, eu vi lá o lugar que possivelmente ele podia ter sido enterrado. Ele tá preso, pegou quantos anos o senhor disse? Pegou aproximadamente 70 e poucos anos de prisão, o julgamento dele, porque ele foi preso além de homicídio qualificado, foi por organização criminosa e também por esbulho possessório, que eles tinham o costume de expulsar as pessoas das casas para tomar. Então foi todo um conjunto investigativo que envolveu não só essa própria ação do menino Gabriel, como toda a estrutura criminosa que eles tinham. O senhor percebe que a gente não fala o nome até para não enfatizar. A Paraíba hoje ela tem algumas facções que assim, predominam, mas o Estado se faz presente e está lá para manter a lei e a ordem. Infelizmente,
esse é um retrato do Brasil todo, mas o senhor percebe que alguma facção em si, né, ela seja mais violenta que a outra? Tem alguma facção que o senhor percebe que os homicídios relacionados a essa facção é mais violento que as outras, ou não? Todos são do mesmo modus operandi? Não, tem. Tem sim. Inclusive, dentro de uma mesma facção, por exemplo, a facção X, ela tem uma liderança ali no bairro, vamos dizer, do Cristo, certo? Na região ali do Cristo. Então, aquela liderança ali que comanda aquele pedaço lá, para aquela facção, às vezes os criminosos de lá têm um requinte de crueldade bem maior do que outros, até mesmo dentro da própria facção. Então tem a turma que ela é, como dizer, mais sanguinária, né? Exatamente. Então, por exemplo, a facção X, a turma do Cristo, é bem mais violenta do que a turma ali da BSJ. comunidade Paulo Afonso, entendeu? Aí a do bancários é menos violenta do que a turma do São José. Então, até mesmo dentro às vezes dentro da mesma bandeira que eles acreditam representar, tem os que são mais sanguinários. Pois é. Então, Bruno, uma pergunta aqui que o senhor falou agora, que esse rapaz aí, o Coveiro, né, pegou 70 e lá vai fumaça de cadeia. O senhor acredita que o Brasil hoje ele suportaria, ele tem condições de ter pena de morte? Rapaz, é algo que seria até interessante, sabe? O Brasil, penas mais rígidas, porque a gente vê tanto a pena de morte como a prisão perpétua, punições severas que podem fazer com que o criminoso ele pense duas vezes antes de cometer um crime. Até esse caso, por exemplo, pessoas que não têm não têm um cabedal ou um currículo, vamos dizer assim, de crimes. E de uma hora para outra, imagina praticar um crime como esse que aconteceu agora do pai que veio de Florianópolis. Ele tinha passagem pela polícia já, mano? Não tinha. Então, a mãe relatava se ele era agressivo em casa, alguma coisa? Ela relatou que não, sabe? Mas a gente, na investigação, descobriu que havia alguns pontos que ele já tinha gatilho, né? Gatilhos de violência. Então, se a gente tivesse, por exemplo, uma pena de morte ou uma prisão perpétua, talvez ele pensasse duas vezes antes de cometer o absurdo que ele cometeu. Mas entre pensar e a sua opinião, o Brasil hoje estaria preparado para receber uma pena de morte? Será que no conjunto todo? Porque o senhor é delegado, o senhor e sua equipe, que a delegacia ela não funciona só. Ela é um contexto, é o agente, é o escrivão, é aqueles que estão com o senhor na rua, ladeado todos os dias, mas o senhor fez a investigação, às vezes chega lá em cima, tudo amarradinho, e com pouco tempo o cara é solto. Na questão da pena de morte seria diferente. O que eu quero perguntar, eu só acho que hoje o Brasil suportaria, tinha que ser um assunto a ser mais estudado, mudar, reformular leis, reformular muita coisa, porque tudo é uma pirâmide, né? Tudo exatamente. Tudo é uma pirâmide. A gente tem a polícia, a gente tem o início, que é o executor, que fez o crime, né? O bandido. Aí se passa para a polícia civil, polícia militar é ostensiva, mas a polícia civil é que faz todo um trabalho de investigação, aquele trabalho minucioso. Tem coisa que a gente não pode nem falar, que é para quem tem gente que não pode nem saber o que se acontece, mas tem todo um trabalho, um modus operandi muito grande. Mas às vezes cai na mão da justiça e o entendimento através da lei são outros, e o cara vai solto no outro dia e zomba do trabalho que foi feito. E o cara sabe, não, mas eu tô solto, não dá em nada. Outra pergunta, são duas perguntas só, sobre se o Brasil hoje tem essa estrutura. O que é que o senhor acha também sobre a audiência de custódia? A primeira pergunta foi sobre aí, o que o senhor acha se tem estrutura, e sobre a audiência de custódia, que está relacionado, pode ser diretamente a isso, né? Às vezes você pega um caso que o cara sai na custódia, ele não cometeu o crime no início, mas ele sai na custódia e está com tanta vontade que vai cometer após sair da custódia. Exatamente. O que é que o senhor diz? Em relação à primeira, a pena de morte, na verdade a gente tinha que realmente mudar todo o sistema judicial brasileiro, né? Que há pouco investimento. Eu estava até essa semana, um parlamentar federal, do Distrito Federal, que tem um assessor, ligou para mim para tirar algumas dúvidas com relação justamente a uma ideia que
se quer implantar para a criação de um fundo realmente de investimentos em segurança pública, para ele fique vinculado, uma verba que fique vinculada a investimentos só e somente só dentro da segurança pública, como a saúde, né? A verba que é destinada para a saúde, ela tem aquela quantia todo ano já para destinação única e exclusivamente para a saúde. Então a gente precisa de muito mais investimentos em tecnologia e inteligência policial, para que a gente possa avançar numa estrutura investigativa mais profunda, para que aí a gente também tenha um sistema prisional com mais investimentos, com realmente capacidade de ressocializar. É lógico que há, como você bem entende no seu dia a dia, nos vê de polícia com a gente, nos casos, há mentes humanas que, infelizmente, pelo convívio de vida que ele teve desde quando criança, é quase impossível de se ressocializar. Então, ele vai ser um criminoso pro resto da vida. Então, há casos que não, que realmente você consegue ressocializar. Você acredita na ressocialização hoje no sistema prisional que o Brasil tem? Atual é muito pouco. Infelizmente, o sistema de ressocialização atual hoje é muito tímido ainda, sabe? Mas a gente tem uns exemplos bem bacanas também de ressocialização, mas ainda muito tímido em relação à população carcerária gigantesca. Então, falando justamente nesse viés, foi que se instituiu a audiência de custódia. O senhor é a favor da audiência de custódia? Em alguns casos, mas na maioria das vezes não. Na maioria das vezes não. Por quê? Porque ela foi instituída, Gustavo, para desinchar o sistema prisional, que já está eminentemente falido e explodindo. Então, não se cabia mais o volume de prisões que cada vez mais a polícia vem fazendo, abarrotando presídios, que infelizmente tem uma política de ressocialização muito tímida, e criou-se a audiência de custódia para que, em alguns casos, em crimes, vamos dizer, menos graves, o detento ele pudesse responder em liberdade. Então, é isso que a gente vê. Por exemplo, principalmente em roubo, furto, você vê aí a delegacia de roubos e furtos aqui da capital, eu acho que todo dia o pessoal prende 2, 3 em flagrante, e muitas vezes o cara já é reincidente mais de 10 vezes. Principalmente o que pratica o furto, né? Conhecido aqui de João Pessoa e região, gangue da Marcha Ré. Os caras no outro dia estão soltos, os caras vão lá e sabem que no outro dia estão soltos, os caras vão lá, arrumam, destroem, mas teve um dia desse que deu errado. Teve um dia desse que uma loja, não sei se foi, não, quem foi Douglas Garcia, o delegado estava no local. Aquele caso lá de Santa Rita, né? Do nada apareceu, né? Até hoje ninguém sabe também dos caras que foram arrombar a loja e acabaram literalmente se arrombando. Foi. E o proprietário disse que só a loja dele, salvo engano, foram 7 vezes. Já imaginou o cara solto na audiência de custódia, né, Glauber? E o cara vai lá, chega aqui no teu estúdio, acaba com tudo, quebra vidraça, leva mercadoria, e no outro dia o cara tá solto, gastando um dinheiro que vendeu tua mercadoria, tirando onda em praia, farrando com as novinhas, pá, e o comerciante no prejuízo. Então, eu também sou no mesmo pensamento que o senhor sobre a questão da audiência de custódia. Eu acredito muito nos nossos magistrados, tem que é da custódia, uma juiz Doutora Conceição, que é uma pessoa maravilhosa, mas aí foi quem criou, não sei quem criou, mas infelizmente é isso. Mas eu vejo que uma coisa que se fosse feita era o seguinte: o presídio, a escola do Estado, ela precisa de alimento, ela precisa fazer a merenda. O que é que fazia? Hoje ninguém vê que se é do mesmo jeito a efetividade de presídio agrícola, como tinha em Souza, salvo engano, que o detento plantava, colhia. Vou pintar uma escola, já imaginou? Fechar a rua, pessoal lá e colocar os detentos para fazer o serviço público, que além de diminuir o custo, ia pagar o custo que ele está dando lá dentro. Que não é barato, um preso não sai barato. Aí tem gente que ainda diz, não, assim, depende do caso, aí por isso devia ter o programa, adota um preso, bota dentro da sua casa. Olha, nem todo preso é bandido. Exatamente. A gente tem que lembrar disso, que são N crimes. Eu acho que o cara que matou o doutor Bruno para sobreviver num assalto, matou porque, até porque era um desafeto, e o cara ia lhe matar, aí tem aquele, matou para sobreviver. Para mim, o cara que matou para sobreviver, que
Pra mim, um cara desse não é bandido, dependendo da ocasião. Mas é aquele ditado, nem todo mundo que tá preso é bandido. Exato. São casos e casos ajudados. O senhor já chegou a se emocionar em alguma cena de crime que o acusado chegou a contar ao senhor e o senhor teve que efetivamente fazer o serviço? E até uma frase com o senhor eu aprendi, até hoje eu lembro. Foi naquela coletiva da prisão de um policial. O senhor disse: infelizmente estamos cortando na mesma carne. Felizmente. O senhor já chegou a prender algum colega seu? Colega não. Não, colega que eu falo assim, conhecido, que era da polícia e teve que cumprir o serviço. Já, infelizmente, às vezes acontece, né? Às vezes acontece. O serviço de polícia realmente é um serviço que requer um controle mental muito grande, então você tem que praticar muito isso no seu próprio dia a dia, controlar os seus impulsos, porque hoje você vê o criminoso também cada vez mais atrevido, né? Desrespeitador, sem limites. Então, a gente precisa ter uma capacidade de frear também nossos impulsos para não cometer alguma falha. Então, às vezes isso acontece, infelizmente, e é o momento que a lei tem que ser aplicada. Então, infelizmente, acontece, mas são situações bem ímpares, são situações que não são corriqueiras, porém, a lei tem que ser aplicada e a lei é para todos, então, infelizmente, o erro cometido vai ter que ser punido. Show de bola. Então, Bruno, outra pergunta, que eu sou meio curioso. O senhor já chegou a alguma cena de crime trabalhando? Porque o senhor foi que eu lembro, o senhor foi da DRE, da especializada, hoje está no homicídios. Quais mais especializadas o senhor tem passagem? Passei pela roubos e furtos na época de Campina Grande, lá, uma equipe muito boa, foi no começo da minha carreira, uma equipe antiga que hoje... Que hoje quem está é o Dr. Demétrio. Mas na minha época lá, foi quando eu cheguei, era uma das melhores equipes que se tinha da Polícia Civil, era da roubos e furtos. Datado da época de 2006, O senhor é do concurso do Dr. Demétrio que está hoje, não? O senhor é do mesmo concurso do Dr. Demétrio que está lá hoje? Não, o Dr. Demétrio, eu acho que ele entrou agora nesse último concurso de 2008, eu acho. Que foi o que João Paulo Amazonas fez e veio formado em 2015, salvo engano. Isso, foi por aí, exatamente. É uma turma antiga que eu acho que de lá, eu creio que vários já estão no céu, já faleceram por idade, mas então eu já passei por essas especializadas e todas elas são experiências novas, são pessoas que você diferentes, tem né? que gerir e fomentar o trabalho, mas graças a Deus, por onde eu passei, eu sempre consegui formar equipes muito boas que me deram muitos resultados. De exemplo, a gente lembra hoje da DRE, né? Que hoje ainda está Didio. Na época, não, segundo, não, na época que o senhor estava segundo. O Cassinho. Cássio é cadeira cativa. É, cadeira cativa lá. Tirar aquele escrivão da DRE, a DRE não anda, não. Cassinho é quase o Jack Chan da DRE, parece demais. Aí tem Didio, Cássio, que hoje tá segundo o Rodrigo, já são... Rodrigo já na época era do senhor Rodrigo, era, né? Não, era o outro Rodrigo, era Rodrigo Nascimento. Sim, esse Nascimento que tá hoje na Draco. Isso. Mas aí o Rodrigo tá lá ainda pegou uma fase comigo também. Eric que tá na Draco, né? O pessoal deu... Porque sempre tem que ter uma reformulada, mas a equipe da DRE, desde a época eu tô muito boa também, passou na época ela... Um bom tempo, eu lembro que o senhor teve algumas grandes prisões, que a gente vai falar sobre elas, mas como eu estava dizendo, o senhor já chegou em algum local sem saber quando local de crime chegou, era um conhecido seu? E teve aquele choque? Rapaz, que foi um conhecido, assim, era uma pessoa que eu conhecia que, na verdade, ele passou por um momento de depressão e tirou sua própria vida, né? Então, foi algo meio chocante, porque era uma pessoa que você, vez por outra, conversava, e não era muito ligado a mim, mas era uma pessoa que, vez por outra, conversava comigo. Se via, né? Se via. E aí você tem aquele choque na hora, e infelizmente,
outras vezes não foi um local de crime, mas foi uma investigação na Delegacia de Repressão a Entorpecentes, que a gente estava investigando um, um grupo criminoso muito forte na questão de êxtase, na questão de venda de êxtase, droga sintética, mas o forte deles mesmo era o êxtase. Era o que, eu salvo engano, que morava num condomínio de luxo até uma época que ele estava preso? Não, ali foi. Ele morava num condomínio de luxo, mas esse fato aí foi o do Skank, que é a Operação Rei do Skank, né, que foi a maior estrutura de Skank indoor já desarticulada no Brasil até hoje. A gente consegue... Foi capitaneada pelo senhor. Foi. Mas aí, nesse caso do entorpecente, quando a gente estava... montou toda a armadilha para abordar o vendedor, que a gente já estava com a inteligência acompanhando, e entregar uma porção de aproximadamente 500 comprimidos, quando a gente abordou o carro, que viu o cara que estava vendendo, que vinha no carro, era uma pessoa que eu conhecia. E aí deu águia. Infelizmente, foi preso, foi envolvido no crime de tráfico e associação, porque depois a gente chegou, no mesmo dia, a gente conseguiu ainda chegar na liderança deles, e foi um recorde batido, e até hoje, aproximadamente 5.000 comprimidos de êxtase. Então, você se surpreende, né? Quando vê, nunca imagina que é aquela pessoa. E agora, doutor Bruno, vamos falar sobre um assunto que repercutiu esses dias. Foi aquela operação no Rio de Janeiro. O senhor viu lá que teve colegas de farda que tombaram, alguns feridos, outro teve perna amputada. Na época dessa teve um piloto que foi baleado na cabeça. Esse senhor viu o copiloto do helicóptero da Polícia Civil, tá literalmente vegetando. O senhor achou excesso ou achou certo? Sabemos que numa operação morrem inocentes, até às vezes por falta de um planejamento mais eficaz do Estado, que a gente está falando de um local que é de difícil acesso, becos e vielas, adrenalina, vem gente, por isso que, como o senhor fala, a questão da técnica de estudar, sua mente tem que estar sã e corpo sã, porque senão a bagaceira. O senhor acha o que dessa operação do Rio de Janeiro? O senhor acha que houve excesso, que foi proporcional? O que é que o senhor tem a dizer sobre essa operação? Que repercutiu, inclusive, vários policiólogos foram criados nesse vários especialistas. Luciano Huck, um dia desse, precisou do apoio do BOP para ir para lá. A única pessoa que não precisou foi, né, o nosso presidente aí, entrou e saiu lá no complexo sem escolta nenhuma. O ministro também, o ministro. O ministro, né? Então o pessoal aí é tranquilo. Agora, o que é que o senhor achou dessa operação? Vou dizer mais uma vez. Morrem inocentes, morrem agentes do Estado e morrem os bandidos. Porque assim, a gente viu que teve até uma certa manipulação de local de crime, e aqueles que estavam com roupa paramilitar, etc., tudo fardado com roupa, caracterizando aí literalmente um exército do mal, o pessoal estava tirando as roupas para passar todo mundo por vítima. Morreu inocente, morreu. Mas aí é uma conta que está dentro dessa falta de planejamento que a gente costuma dizer. Você acha que na Paraíba está na hora de ter uma operação desse tipo? A Paraíba ainda a gente está contendo muita criminalidade, que a gente vem contendo muita criminalidade da Paraíba, esse avanço, né? Realmente o crime tenta avançar muito, mas aí a gente, com várias operações, tenta frear também. Então é aquela queda de braço. Mas com relação a essa mega operação que teve no Rio, eu achei tão exitosa e que deveria ter a cada 2 meses esse tipo de operação ali no Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro a estrutura é totalmente diferente, é uma estrutura de guerrilha, como a gente viu, né? São criminosos que estão indo, inclusive, para a guerra da Ucrânia, né? São encaminhados para lá para terem experiência de guerra, treinamento de guerra, de como manipular e usar drones, como manipular e usar bombas, granadas, lança-rojão, lança-mísseis. Essa onda do drone apareceu no Rio de Janeiro agora após a guerra da Ucrânia. Então, se assimila a esse pessoal que teve vídeo aí que foi para a guerra para defender, né? Mas na realidade foram para um curso de formação de bandido. Exatamente. É um curso de formação de guerrilha, de alta guerrilha, né? De guerra mesmo.
para trazer esses ensinamentos para os morros cariocas e formar guerrilheiros dentro lá da própria facção, do próprio do Comando Vermelho lá, que domina lá vários morros cariocas, dominam tanto que para eles a estrutura do morro é fundamental. Aquelas barreiras, por exemplo, que eles barricadas colocam, que a gente já vê isso aqui na Paraíba. As barricadas são barricadas não só para impedir o avanço da polícia, mas, por exemplo, impedem o avanço de coleta de lixo, impedem o avanço de distribuição de energia, de água, também, né? de mercadoria, de gás. Porque então, tudo isso é dominado por eles. Eles centralizam muito para que tudo passe por ele. Gás, internet, que é a GatNet. Então, hoje a gente pode dizer que aquilo que o filme Tropa de Elite passou literalmente aquela verdadeira situação que se enfrenta nos morros cariocas, né? É a grande realidade. E um morro, por exemplo, você pega um morro daquele da Penha... O tamanho de uma Mangabeira da vida. Uma situação de quase 200 mil pessoas. Então, se você vê, ele está ali dominando uma cidade. Muitas cidades aqui do interior não chegam a 200 mil pessoas, a grande maioria. Não, a maioria não chega, tem cidades aí com 6 mil, 7 mil habitantes. Então ali você está dominando uma cidade completamente. Então imagine você dominar uma cidade de 200 mil pessoas na distribuição de energia, de água, distribuição de internet, gás, água mineral. Então ali é, na verdade, uma fonte de renda extremamente... Os shows são deles lá, aqueles shows ostentando fuzis. Tudo. Então é uma cidade totalmente dominada por conta da ausência do Estado. Então, ali dentro, o giro de dinheiro é muito grande. Então, infelizmente, tem que haver grandes operações desse tipo, para que o crime organizado não avance tanto, né? Como já avançou bastante. Né? Lá é um morro. Já aqui eu posso dizer que a leitura minha sobre a ocupação do crime, as 3 cidades mais violentas da Paraíba: Bahia, Santa Rita e Cabedelo. Hoje, entre as 3, se não tiver um homicídio num dia nessas cidades... tem uma frase do delegado Diego Garcia, seu amigo Diegão, que diz assim: quando é bandido matando bandido, beleza, mas quando passa a perpassar, maltratar o cidadão de bem, aí é outra coisa. Eles estão se matando entre eles, mas eu costumo dizer por quê? Porque, assim, a minha leitura de Santa Rita, Bahia e Cabedelo, não estou tirando João Pessoa, porque João Pessoa já tem essa questão que eu estou falando da geografia bem diferente. Porque todas essas cidades, o crime predomina um pouco porque são arrodeadas de água. Fácil de mangue, de fácil de fuga. Ali, Bahia mesmo, amigo, aconteceu qualquer zara, qualquer confusão, os caras fogem para dentro do mangue. E para quem não é nativo, até para o policial que não tem costume com a geografia do local, acaba às vezes se atrapalhando, né? Porque o local é de difícil acesso. Apesar que hoje lá, pronto, Bahia, quem está à frente é o Dr. João Paulo Amazonas, o maior respeito. Hoje Cabedelo, eu não sei, Dr. Ivonei, né? Eu acho que o Dr. Ivonei também está lá, mas não é homicídio. O seccional é Dr. Alexandre. Dr. Alexandre. E Cabedelo, Bahia e Santa Rita é... Santa Rita está com o Dr. Aneilton Castro, que era da DDF. Que inclusive teve uma prisão importantíssima nesses últimos dias, que foi de um vereador conectado com o crime, execuções, e inclusive com vários homicídios lá na região. Justamente porque uma característica de Santa Rita, ela tem uma zona rural muito ampla e uma zona rural muito habitada. Então, é uma zona rural que, além de ser ampla, é uma zona rural muito habitada. Então, isso facilita também o desenvolvimento do tráfico naquela região, e desenvolvimento também de outros crimes, como homicídio, áreas canaviais. Então, tudo isso são geografias que facilitam o desenvolvimento do crime. A gente falando sobre, no mesmo gancho no assunto aqui, continuando, sobre a questão da Paraíba, o senhor disse que o Estado vem contendo, vem segurando, mas se o Estado frouxar, a gente pode dizer que a Paraíba em pouco tempo e no Rio de Janeiro. Todo Estado, se começar a alisar bandido, principalmente quando há confrontos, né, a não fazer operações, não agir com o pulso firme, a gente pode ter um problema muito grande. Por exemplo, a gente tem aqui no Rio Grande do Norte a
Há muitos anos o Rio Grande do Norte E nenhuma outra facção entra, que lá é o Sindicato do Sindicato Crime, do Crime, né? é mais uma facção extremamente violenta que, inclusive, não respeita a polícia e se tá como o Rio de Janeiro. Se um policial for pego na rua, é Fardado é executado. executado. É executado. E até mesmo a gente teve um policial civil nosso que mora lá no Rio Grande do Norte, foi abordado com a família e, infelizmente, foi identificado como polícia numa abordagem de assalto. Tomaram a pistola dele e Qual era o executaram. nome dele? Eu lembro dele, um moreno, era... Pai, eu não me lembro porque ele trabalhava ali na região de Mamanguape, sabe? É, Então ele não era muito conectado comigo, lá é mas, doutora Fátima, governadora, professora mas forte, lá de Nova Palmeira, mas paraibana, viu? Governadora lá é paraibano, paraibana, é professora concursada lá. Vou nem veicular qual é o partido dela, não. mas O pessoal aí, diz que é politicagem, mas não tem nada a ver com politicagem, não. Que é a questão de lá, o RN, ele vem numa crescente muito grande. A gente pode dizer hoje que o Rio Grande do Norte, nosso estado vizinho aqui, ele hoje, ali, Morro Mãe Luísa, se você seguir, tem até um pessoal que eu sigo de lá, nas redes sociais, repórter, lá todo dia é troca de tiro, todo dia é a morte. situação Lá todo dia tem confronto com a polícia, que é uma coisa que a gente não vê aqui todo dia, confronto, troca de tiro, mas lá é constante a troca de tiro, todos os dias tem confronto, todo dia é vagabundo tombando, é policial morrendo, e lá o estado, assim, pode ser que deu uma desajustada no quesito de segurança pública. E o problema, Gustavo, é que quando a criminalidade avança, a gente tem uma série de consequências drásticas para todo o estado, para toda aquela cadeia. É tanto que o Rio Grande do Norte, ele teve o seu turismo muito afetado, turismo comercial, o turismo Sim, sim, de verdade. eventos, o turismo no geral, principalmente na capital, em Natal, teve o turismo totalmente afetado, inclusive resorts fechando por conta de que a criminalidade Que rola uma máfia avançou, muito grande lá no turismo, né? e o turista ficou com medo de ir, né? Então, é uma cadeia criminosa que gera uma série de consequências danosas para toda a estrutura econômica, social e política de qualquer estado. Pois é, eu fui um dia desse, uma palestra lá no Centro de Ensino da Polícia com o Coronel Irá, o comandante do BOPE. Ele falou que se projetava a Paraíba virar um Rio de Janeiro aqui há 20 anos, mas se a segurança pública ela não for mais efetiva, não for efetiva. Aliás, a gente está dizendo que a segurança da Paraíba ela não é efetiva. Como eu posso dizer o que ele falou com palavras mais cirúrgicas, a segurança pública, pronto, falar assim, bem no popular, afrouxar a rédea, o negócio cai para 5 anos. Porque todo estado se projeta, todos os estados da federação hoje, a gente vê um acrescento Acre, Roraima, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, São Paulo. Pronto, São Paulo mesmo, outra coisa, ali, Matheus está aqui, morou lá a vida toda, lá o policiamento é pesado. São patrulhas a pé, como a gente fala, as volantes, como dizia na época de Lampião. Lá é patrulhamento a pé, patrulhamento de moto, patrulhamento de carro. Então, acho que a gente tem uma das melhores polícias, não é porque eu estou na sua frente, não, nem tenho medo de falar isso, mas o Brasil hoje vive num momento difícil no quesito de segurança pública enquanto não mudar as leis. E nós que somos moradores, você que está em casa nos assistindo, já imagina, não imagina o que a gente que está por trás dos bastidores, o senhor na polícia, eu na área policial como repórter, o que realmente se passa, porque se deixar também às vezes transparecer para o pessoal, gera meio que um terror. Mas a culpa, como a gente vem sempre dizendo, a culpa a gente tem que começar mudando, fazendo a varredura nas nossas leis. Porque se não mudar, a coisa tende a piorar, porque quando a gente se viu que antigamente ninguém abria a boca para dizer um A com policial, não. Hoje é pancada. Existe policial que erra? Existe. Por isso que existe uma corregedoria da polícia para apurar fatos. Exatamente. E a gente não pode generalizar. Existe repórter que erra? Existe. Toda profissão tem seu lado errado. Mas se a gente não reconhecer, hoje a gente tem, podemos dizer, uma das melhores polícias, a gente vê casos, a gente não quer que o crime aconteça, mas a gente vê casos que foram elucidados, casos que literalmente se não tivesse um preparo da nossa polícia para ir atrás e resolver, nossa polícia do estado da Paraíba, tinham ficado por isso mesmo. Às vezes quem está em casa não entende, às vezes tem famílias, por trás de um vagabundo tem uma mãe, às vezes a mãe aconselha, mas às vezes quer só enterrar.
E hoje são muitas tecnologias. E desse eu fui, concretaram um baiano lá no Moinho, em Cabedelo. Concretaram ele através de uma foto dele, Cláudio, do sorriso dele. A perícia odontolegal, o perito conseguiu identificar o sorriso, fizeram um antes e depois, confrontando o crânio e constatou que o dente estava quebrado. Conseguiram chegar após exames e comprovar que isso. Então, isso para mim é preparo. Né? Existe existe polícia emocionada, existe, que às vezes se atrapalha no caminho, mas é como eu disse, por isso que existe a corregedoria, para apurar fatos, que também se não existisse a corregedoria, não tinha como a polícia andar. Exatamente. Porque tem que separar o joio do trigo. Tem que ter, né? Toda instituição, a corregedoria é algo fundamental, né? Polícia Civil, Militar, Polícia Penal, Judiciário, Ministério Público, Defensoria. Então, todo órgão, toda instituição pública de promoção da justiça, ele tem que ter uma corregedoria também forte para poder realmente aplicar o estatuto, aplicar a lei do servidor, para que aqueles erros cometidos sejam realmente punidos e para que o servidor, às vezes que cometeu um erro, após a punição, ele retorne ao prumo, ao trilho e se não tiver jeito, exclusão, né? Se não tiver jeito, exclusão. Pois é. Doutor Bruno, há um tempo atrás, se não me engano, acho que faz mais de 2 anos já esse caso, inclusive eu cobri, o senhor recebeu, olha só, prestem atenção agora nesse caso. Uma mãe, 27 anos de idade, eu lembro a idade dela, 27, né? Eliane, do interior, morava aqui na capital, ali, se eu não me engano, ali para Novo Gás. Ela foi uma das cenas que mais me chocou. Eu acho que, salvo engano, era Júlia o nome da filha. Acho que era Júlia. E foi ela ter literalmente executado a sua filha com 27 golpes de faca no beicinho onde ela estava dormindo. A gente não tem nem como imaginar o que é que uma criança dessa passa na mente, um bebê, literalmente um bebê. Um caso foi que me chocou bastante quando eu vi ali no cemitério do Cristo, criancinha num caixão, com aquele sentimento, porque às vezes a gente tem um sentimento de revolta, não é só pela questão você está na profissão ali como jornalista, como repórter, seja ele blogueiro, o que foi, sim, como um pai. A situação, o senhor que recebeu a Eliane, como foi a chegada dela? Porque assim, na época eu vi as imagens e eu fiquei horrorizado, quando eu vi as imagens, quando uma pessoa chegou até mim essa imagem, eu apaguei, que eu não aguentei ver. E o senhor que teve frente a frente com ela, como era ela? Fria, podemos dizer assim, quase uma Suzane von Richthofen. Estão assistindo essa Tremembé, cada um pior do que o outro. O senhor sentiu que ela era fria, calculista, se ela vinha implementando? Não foi um momento de impulso, surto? Não, é surto. Ela está presa, eu não sei nem decifrar o que é aquela cena que no dia parou a Paraíba. Quando ela chegou sozinha, se apresentou, foi até o senhor? Ela chegou, na verdade, no portão, no portão com a bolsa nas de costas, entrada, com a mochila nas costas, ainda ensanguentada, melada, embebida de sangue na roupa, e foi logo abordada pela segurança, né? A segurança que fica ali na frente, era uma mulher também, a segurança, e ela contou tudo essa segurança. Então, a segurança veio com ela até a delegacia de homicídios, quando me acionaram, porque na época o doutor Diego Garcia estava em outra ocorrência, atendendo já outra ocorrência. Então, eu estava ali na delegacia, então me acionaram logo, me chamaram para auxiliar, já informando, olha, tem uma mãe aí informando que acabou de matar a bebê com várias facadas. Qual é o crime? Infanticídio, infanticídio. Como é que foi com o senhor? Aí, quando eu vi aquela cena, a mãe chorando, ela chorando muito, o olho vermelho, triste, e a própria segurança também, o rosto de desespero pelo que tinha ouvido. Ter presenciado a situação daquela, né? Ter ouvido, ter recebido ela. E aí, imediatamente, foi acionada toda a equipe plantonista para que fosse no local. Realmente a mãe muito abalada, triste, talvez arrependida do que fez,
mas quem esteve no local, que viu a cena, é que realmente ficou muito abalado, realmente ficou bem... A emoção salta, né, nesse tipo de crime, então realmente é algo que Isso lhe chocou até hoje. fica o choque, e graças a Deus a gente tem que seguir na fé, né? Deus colocou os policiais nessa missão, que eu entendo, ao meu ver, eu vejo isso como pessoas que estão ali lutando contra o mal. Então a gente vê nitidamente em vários casos que são seres humanos imbebidos de uma maldade tão incalculável, que a gente percebe que é a presença do mal e que a polícia está ali para o bem, lutando contra o mal. O senhor se emocionou no dia da situação? Cheguei a me emocionar, com certeza. Cheguei a me O senhor emocionar. chegou a ver bebê no local? Não cheguei, porque quem foi pro local O Diego. Foi. O senhor recebeu a Eliane, né? Mas a gente viu a perícia, depois as fotos, né? Então é mesmo que ter ido, né? Então realmente é algo bem triste, né? Um bebê totalmente indefeso ser vítima de 27 facadas da própria mãe é algo que você não imagina que um ser humano tenha a capacidade de fazer isso. Com inocente desse, né? Você não imagina. Então, Minha perturba meu juiz, mas eu gosto dela. É a minha cópia. Infelizmente, para mim, a cena, quando eu vi, doutor, que eu cheguei naquele cemitério, assim, quem não conhecia o caso foi gente de todo canto pro velório dessa nenenzinha, porque a cena era muito forte. A cena foi muito forte. Eu lembro como hoje, naquele, eu achei, era por volta de meio-dia, né? Na hora do almoço. E o pior que não foi um caso ímpar, né? Depois tiveram vários outros casos parecidos da mãe matando filha, fazendo atos de entrega, né? De espiritualidade, essas coisas, às vezes. Rituais, né? Macabros. Nesse caso de Eliane, uma pergunta: o senhor acha que ela merecia uma prisão perpétua? Para mim, eu acho que merecia. E se o Brasil tivesse pena de morte, pena de morte? Para mim, eu acho que ela merecia, no mínimo, ali uma prisão perpétua. Talvez pena de morte, a gente tem que averiguar algumas outras coisas a mais, mas uma prisão perpétua para o resto da vida merecia. E no mesmo gancho, que não é fácil, inclusive, tô rindo nem da situação, foi que quase que quem ia sendo preso era eu, né, naquele dia por pouco. Faltou um pelinho de sapo. Mas isso aí, às vezes, a correria, estresse, e o pessoal... Mas, enfim. O caso do pequeno Arthur, o que o pai assistiu. Criança deficiente visual, autista. Você via que... Você olhar a imagem dele, Glauber, você via o amor nele. Você não vê E o pai disse ao senhor, ou lá onde ele foi recebido, que matou por conta da pensão. Da pensão. Mas, assim, é uma motivação que ele colocou, mas, na verdade, a motivação ali é que ele queria se livrar de um problema. Ele tinha um filho como um problema na vida dele, porque tinha que pagar a pensão, tinha que ajudar, tinha que estar dando assistência. Então, para ele, o filho não foi uma bênção de Deus. Para ele, o filho foi um problema criado na vida dele, que há 11 anos estava lhe perturbando, e um dia ele decidiu que iria se livrar desse problema. Sem saber das consequências. Sem medir qualquer tipo de consequências, sem mensurar a maldade que ele fez, não só para a criança, lógico, mas para toda a família. Eu não sei nem imaginar o que passou na cabeça de um pequeno daquele na hora de ser morto pelo pai. Porque como houve uma repercussão na mídia, não só local, mas nacional, o pessoal de Florianópolis entrou em contato comigo, de Campo Grande, que é Mato Grosso do Sul, que é de onde ele nasceu, entraram em contato comigo também. E vários outros associações e até amigos que têm filhos autistas me relatam que a criança... E eu tenho um familiar também, eu tenho familiares
que tem filho autista, você percebe que são crianças com a docilidade mais acentuada do que uma criança normal. Então, ela tem aquelas problemáticas, mas é uma criança muito mais amorosa, meiga do que uma criança normal, entendeu? Então, é algo que você não imagina também, entendeu? Então, é como eu lhe disse, a mente humana hoje, a cada dia, vem nos surpreendendo para requintes de maldade. Então, é algo que... Você chegou a ouvir ele? Não cheguei a ouvir porque ele foi interrogado pelo delegado de Florianópolis, mas eu estava em contato direto com o delegado que estava ouvindo, né? Inclusive eu auxiliei ele em algumas perguntas que a gente estava na dúvida aqui, né? Na motivação, por exemplo, na motivação do crime, por exemplo, na execução, onde ele tinha executado a criança. Então, ele vai ser recambiado para Paraíba, não? Isso aí está a cargo da justiça, mas eu creio que vai haver o pedido. Já houve rumores aí, mas não foi confirmado ainda. Mas eu creio que vai haver a solicitação, porque o crime realmente foi consumado aqui na Paraíba, né? Ele foi apenas preso lá, então o crime vai ser julgado aqui. Então, muito provavelmente, o júri vai acontecer aqui, né? E ele vai ter que vir para cá. Ele foi muito frio. Foi, totalmente. Pelos dados e a investigação, ele recebeu a criança em torno das 15 horas. Assim que recebeu, já começou a cometer o crime. Ele foi receber a criança, a mãe virar as costas, sair da casa e ele começou a sufocar o menino, possivelmente com um travesseiro. Nossa, e por asfixia matou aquela criança, né, dócil. E logo em seguida ele já embrulhou a criança numa rede, provavelmente numa rede. Tudo indica pela perícia que foi feita. Você chegou a ouvir já o motorista? Doutor Tiago, que tá aí à frente da investigação pós o plantão, né? Que é a área, o cartório dele. É a área do Bessa ali, né? Então, eu não sei se ele já ouviu o motorista que levou, mas o motorista que retornou após o crime, foi ouvido já, que pegou o Davi, né, que é o pai, levou ele de volta para casa, né? Então, mas ele fez na ida uma trouxa, embrulhou o menino, que o menino tinha 11 anos, mas era uma criança de estatura baixa. Eu vi nas fotos ele muito bem cuidado pela mãe, cabelinho penteado, sempre com o óculosinho dele arrumadinho. E é muita maldade. Eu não sei não, Jesus. A gente não pode nem falar o que vem de vontade na mente, porque acaba a gente se prejudicando. Mas, e aí, doutor? Quando o senhor chegou lá no local, que eu vi a imagem, né? Por alto, o que é que o senhor, quando o senhor se deparou, como é que chegou essa denúncia que o corpo estava ali? Como é que foi? De primeiro também chega a mãe na delegacia, desesperada, dizendo: olha, meu marido acabou de me ligar, meu ex-marido, né? Acabou de me ligar dizendo que tinha matado meu filho e que ia se entregar na polícia. Eu disse: como assim? Não, aí ela começou a contar a história, desesperada, assim. Aí a gente tentou acalmá-la e ela explicou que o ex-marido fazia 11 anos que não via a criança e que ultimamente tinha entrado em contato com ela no sentido de querer se aproximar da criança, porque nunca teve contato com ele, não queria ter esses momentos de afetividade. Ele foi muito frio e calculista. Ele calculou tudo, foi tudo planejado. Então, ele alegou que vinha para cá para pegar a criança e levar a criança lá para Florianópolis para passar uma temporada lá. Então, a mãe conversou com ele, disse que ele era um menino difícil, que não se comunicava, era autista, não tinha visão. Não verbal, né? Não verbal. Então, ele tivesse esse cuidado com a criança, mas mesmo assim ele insistiu que queria levar. Então a mãe esteve lá no apartamento, passou um tempo lá com eles, uma convivência ali e tal, e assim que saiu ele já começou a praticar a intenção maquiavélica que ele estava na cabeça já de executar o crime. Botou no saco e enterrou em cova rasa.
Covou a rasa. Creio que com a própria mão, com as próprias mãos, ele cavou ali. O terreno era bem arenoso, você viu, um terreno arenoso. Então, ali mesmo ele cavou e botou uma palha por cima, né? Já fazia quanto tempo que estava lá o corpo? Aproximadamente 24 horas. Estava nem em estado de putrefação ainda. Tava não. Tava começando ainda, né? Como tinha muita incidência, era céu aberto, muita incidência do sol, então já estava com um pouquinho. Mas ainda não estava, não. Tava. Caso parecido com o de Eliane, mas aí também foi uma coisa que foi mais que premeditada, né? Ela foi na explosão. Foi. E ele foi já com intuito. No intuito. Então, Bruno, é só agradecer ao senhor, agradecer por ter vindo, né? Foi um bate-papo tão bom. Eu sei que o assunto é pesado, mas o bate-papo é bom e foi rápido. E agradecer aqui a sua presença. E é isso aí, Bruno. Parabenizar seu trabalho, que Deus abençoe o senhor e sua família sempre, e todos aqueles que estão do lado do bem. O mal ele pode até vencer por alguns dias, mas não eternamente, porque o bem sempre vence. Com certeza. A verdade, ela vem à tona sempre. Muito obrigado. Se eu quiser, posso despedir do pessoal, agradecer. Eu que agradeço, Gustavo. A honra de estar aqui abrindo esse seu programa, que com certeza será mais um cast de sucesso, como tudo que você faz, com muita dedicação, empenho na mídia, na reportagem, na TV. Então, agradecer a todos que nos veem e contar sempre conosco. A gente tem a sociedade como um braço muito forte da polícia. Então, eu costumo dizer que o povo, a sociedade, é um investigador a mais que eu tenho a nosso favor. Então, por isso que o disco 97. Existe o disco 97 para vocês denunciarem e ajudarem a nós, a todos nós, a desvendar os crimes e chegar na autoria. Obrigado, pessoal, e até o próximo episódio. Aquele abraço.